para recebermos essa passagem nessa noite. In Jesus' name Em we nome de Jesus nós oramos. pray. Amen. Amém. Amen. Praise the Lord. Glória a Deus. If I give an introduction to Church of Philippians, Se eu for falar um pouco acerca da igreja de Filipenses, it goes this way. eu vou falar dessa maneira. Apostle Paul was planning to go to some place, O apóstolo Paulo estava planejando ir a um determinado lugar and Spirit of God, Spirit of Jesus talked to him, e o Espírito de Deus falou com ele naquele momento. and he didn't know where to go. E ele ficou confuso e não sabia para onde ir. And he was praying and asking God, E ele orou e perguntou a Deus, God, where should I go? perguntou a Deus aonde eu devo ir. And in his dream, he saw one man, E no sonho que ele teve, ele viu um homem, a man of Macedonia. e era um homem da terra de Macedônia. Macedonia is like a state E Macedônia era como se fosse um estado, uma cidade. which had the city of Philippians was included in that state. A cidade de Filipenses se encontrava na cidade de Macedônia. And Apostle Paul saw this dream saying one man, E nesse sonho que o apóstolo Paulo teve, ele viu esse homem, and this man was saying to Apostle Paul, saying, come over to Macedonia and help us. e esse homem pediu no sonho ao apóstolo Paulo, venha até Macedônia, a Macedônia nos ajudar. And Apostle Paul saw this dream as a direction from the Lord. E o apóstolo Paulo recebeu naquela hora aquele sonho como uma direção do Senhor. And he knew that God is opening a door for him to E preach ele the sabia que gospel. naquele momento Deus estava abrindo uma porta para ele pregar o evangelho. And he onboarded a ship and he came to the city of Philippi. Então assim ele foi e chegou até a cidade dos Filipenses. And this was a Roman colony, like many Romans lived there. in E that essa place. cidade naquela época era uma habitação romana. And they looked for a place if there is a church somewhere. E assim que eles chegaram lá, eles começaram a procurar ver se eles encontravam uma igreja na localidade. And finally they settled down in a place, a riverside, E por fim eles se estabeleceram num lugar à beira do rio. and they preached the gospel to the people, E mainly ali to the então women, eles pregaram o evangelho às pessoas que estavam ouvindo. mainly to the women who was there. E principalmente as mulheres que estavam ali. And God opened the heart of a woman called Lydia, E Deus abriu um coração de uma mulher chamada Lídia. and she and her household baptized, E ela e toda a sua família foram batizadas. and that was the start of the church of Philippi. E foi assim que começou, foi assim o início da igreja aos Filipenses. And the study or people tell that the church of Philippi was in the church at the home of this woman. E as pessoas costumam falar, né, que a igreja começou na casa dessa mulher, Lídia. We know that after this incident, there was a riot happened. Apostle Paul was in prison. Nós sabemos que logo depois desse evento, que Lídia se converteu, existiu ali uma confusão, existiu uma briga, o apóstolo Paulo acabou na prisão. But God strong this church in that place. Mas Deus fortaleceu a igreja naquele lugar. And this church was dear to the heart of Apostle Paul. E essa igreja daqui era uma das preferidas do apóstolo Paulo. Ele gostava muito. And we see that many epistles Apostle Paul recommend or commend the church of Philippi. E nós vemos em muitas passagens que o apóstolo Paulo sempre falou bem acerca da igreja aos Filipenses. And they helped Apostle Paul many times giving money or sending gift to him. E eles foram uma igreja que apoiaram muitas vezes o ministério do apóstolo Paulo, através de eles enviavam dinheiro, enviavam presentes. And this is the introduction. After the introduction to the church, I go to say how Apostle Paul give the instruction to the church. Então, terminando agora essa parte da introdução, né, da igreja, agora eu quero falar. The instruction for the church. Agora nós vamos entrar na parte em que como o apóstolo Paulo começou a instruir a igreja. And this is the title of my message today. E esse é o título da minha mensagem nessa noite. Be the imitators of Christ. Sejai imitadores de Cristo. Amen. Praise the Lord. Amém. And I take the first verse. Então, começando aqui no primeiro versículo, It says, therefore, if there is any encouragement in Christ, que diz que se, pois, existe alguma exortação em Cristo, if any consolation of love, alguma consolação de amor, if any fellowship of the Spirit, alguma comunhão do Espírito, if any
affection and compassion, Se há afetos e misericórdias, make my joy complete. completai a minha alegria. And Apostle Paul says that you are good. O apóstolo Paulo diz: vós sois bons. You are an example of a church Vocês são um exemplo de igreja. that I can commend to other people. E eu posso usar vocês como um exemplo para outras pessoas. But Apostle Paul says, make my joy complete E o apóstolo Paulo falou para completar a minha alegria through the encouragement of Christ, de modo, através do encorajamento de Cristo, through love, através do amor, through fellowship of the Spirit, através da comunhão do Espírito Santo through having the affection in your church, e dos afetos na igreja and compassion. e misericórdias. And these are the steps, and each line says, E esses são os passos que nós encontramos aqui nessa passagem, nesse versículo. make my joy complete, Fala assim: completai a minha alegria, no versículo 2. being of the same mind. De modo que penseis a mesma coisa, tenham um só pensamento. Apostle Paul says this way, have the same mind. O apóstolo Paulo exorta a igreja a terem um só pensamento. And I take it this way, I think that there's two people here. E eu fico pensando assim, imagina que existiam aqui duas pessoas. And both persons has the special ability, Essas duas pessoas, cada uma com habilidades especiais, they can know each other's thoughts. é como se elas tivessem a capacidade de conhecer o pensamento da outra. I take the example of Brother Lucas here. Vou dar o exemplo aqui do irmão Lucas. Think that I know every thought of Brother Lucas. Imagina se eu pudesse saber todos os pensamentos do irmão And Lucas. he knows everything about E me. ele pudesse saber tudo aquilo que eu penso. And I should be really careful, yeah? Eu ia ter que ter muito cuidado no que eu penso, né? Because he knows everything that what I'm thinking. Porque imagina ele saber tudo aquilo que eu estou pensando. Where I'm looking, what's my dreams, what my passion. Onde eu estou olhando, qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo. And this is what Apostle Paul says. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo estava falando. Have the same mind of Christ. Que vocês possam ter a mesma mente de Cristo. And when we have the same mind of E quando Christ, nós temos a mesma mente de Cristo, we became the body of Christ. assim nós nos tornamos o corpo de Cristo. We became the imitators of Christ. Nós nos tornamos os imitadores de Cristo. We know the thought of Christ. Nós conhecemos o pensamento de We've Cristo. been encapsulated in the spirit of Christ. E nós entramos e recebemos o Espírito de Jesus Cristo. We know His passion. E nós passamos a conhecer qual é a sua paixão, a sua motivação. In our heart, we will have His love, E no nosso coração nós recebemos o seu amor. His affection for the people, O seu amor pelas pessoas. and His compassion for E a the sua people. compaixão pelas pessoas. You know what His love is, right? E vocês sabem o que é o amor de Jesus, não é? Because He loved us, Porque Ele nos amou, He decided that Ele desejou, even though we are enemies of Him, mesmo quando nós ainda éramos inimigos dele, He chose to die for us. Ele escolheu morrer por nós. By knowing that He thought this way, if I die for Him, E sabendo disso, que se eu morrer por Ele, He can be in my place. Ele pode estar no meu lugar. Ele ocupa o meu lugar. He can be accepted like me in the presence of the Father. Ele é aceito através de mim e eu através dele na presença de Deus. That was the thought of Christ about us. Esse é o pensamento que Jesus tem acerca de nós. When we have the mind of Christ, Quando nós temos a mente de Cristo us together in the church, e juntos como igreja, we all being united nós nos tornamos unidos as the body of Christ. como o corpo de Cristo. Amen. Second one, maintaining the same love. Segundo, mantendo o mesmo amor, And this is the love of Christ Yes. that we need to have. e esse também é o amor de Cristo que nós temos que ter. Sorry, I'm a little bit sweating. Sorry about that.
Amen. Let's have the same love of Que nós Christ também possamos ter o mesmo amor de Cristo. and united in spirit. E que estejamos unidos em um só espírito. When Apostle Paul gives these instructions to the church of E Philippi, quando o apóstolo Paulo dá essas instruções, esse ensinamento à igreja aos Filipenses, and he had in his mind about us as well. ele também tinha na mente dele nós, ele estava pensando acerca de nós, Church of Carlo. a igreja de Carlo. This is the instruction that God gives to us. Essa instrução vem diretamente de Deus para nós. If you have any encouragement in Christ, Se você tiver algum encorajamento em if you Cristo, have the consolation of love, se você tiver o consolo em amor, if you enjoy the fellowship of the Holy se Spirit, vocês estiverem em comunhão com o Espírito Santo, Apostle Paul and the Holy Spirit says today, o apóstolo Paulo e o Espírito Santo nos fala hoje have the mind of que Christ, vocês tenham a mente de Cristo. have the love of Christ. Tenham o amor de Cristo. Let's have the inheritance of the Holy Que nós Spirit possamos be here. receber como herança a presença do Espírito Santo. Be united in one purpose E que nós today. possamos estar unidos num só propósito nessa noite. That is the direction that God gives to us. E essa é a direção que o Senhor nos dá nessa noite. And that's a word saying, be the imitators of E Christ. também diz para nós sermos os imitadores de Cristo. Amen. Praise the Lord. Amém. Praise the Lord. Verse 3. No versículo 3, Do nothing out of selfish ambition nada façais por partidarismo ou vanglória, or vain conceit. ou por vanglória, Rather, in humility, value others above yourselves. mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Verse 4. Versículo 4. Not looking to your own interest, Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, but each of you to the interest of others. senão também cada qual o que é dos outros. Praise the Lord. Glória a Deus. In church, Na igreja, there is nobody who's higher than anyone. não existe ninguém superior ao outro. Everybody should be considered as servants of Todos others. nós devemos nos considerar servos do Senhor. That is the instruction God gives to us. Essa é a instrução que Deus nos dá. Just before Jesus was brought to the cross, Antes mesmo de Jesus ir à cruz, Jesus took a cup, a pan actually, and the water inside it, Jesus pegou um pano com água and a cloth, e um pano, sim. and he washed the feet of his Ele pegou um disciples. pano com água e ele lavou os pés dos discípulos. And until finish all the 12 disciples, he Até, didn't say. até que ele terminou de lavar os pés dos 12 discípulos. Sorry, the disciple Judah Iscariot was not there. 11 disciples. Então, não, o certo é que eram 11 discípulos, porque Judas não estava presente. Então, eram 11 He discípulos ao washed their todo. feet and said to them, Quando Jesus lavou os seus pés, ele disse: "If your Lord and Savior that me se o Senhor e Salvador de vocês, que sou eu, and washed your feet, tem a capacidade de lavar os pés de vocês, be like me." sejam como eu. That when we are called to serve in the church, Para que quando vocês forem chamados a servir na igreja, and that's what God expects from us. é isso que o Senhor espera de nós. And do nothing out of selfish E ambition nada façam por motivações egoístas ou por vanglória, or vain conceit, rather in humility value others above yourself. mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. When we love others Quando nós amamos os outros and be ready to serve e nós others, estamos prontos a servir aos outros, that we becoming like Jesus. então nós nos tornamos como Jesus. Praise the Lord. Glória a Deus. The next instruction is verse 5. A próxima instrução nós encontramos no versículo 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. And this is from verse 6 to 11 is a hymn or harper. Do versículo 6 ao versículo 11, nós encontramos aqui um hino.
And this is Apostle Paul specially written for the church of Philippi. E esse aqui o apóstolo Paulo escreveu especificamente para a igreja aos Filipenses. And it's really beautiful. E é muito bonito. And that gives in few verses Apostle Paul says about Christ. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo descreveu em apenas algumas palavras quem Cristo é. Amen. That is how we should be in our relationships. E é assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros. And now we come to the second part of the message. E agora nós chegamos à segunda parte da mensagem. Who was Christ? Quem era Cristo? How we can know him? Como é que nós podemos conhecê-lo? And then how we will be like him? E como é que nós podemos ser iguais a Ele? Amen. Amém. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Verse 6. Versículo 6. Christ, who being the very nature God. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, tendo a natureza de Deus, Christ, Jesus Christ, is 100% God. Jesus Cristo é 100% Deus. And he was not 1 degree less than God the Father, E ele não era nem um pouquinho a menos de Deus, or 1 degree greater than God the ou Holy nem Spirit. um grau acima nem abaixo de Deus. God the Father, Son, and Holy Spirit, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, they exist together eles existem em um só. as one God. Existem juntos em um só Deus. We worship one God. Nós adoramos um só Deus. But in God's mercy, Mas na misericórdia de Deus, God revealed his character Deus revelou o seu caráter as through his Son. através do seu Filho, That is Christ que é Jesus. Cristo Jesus. When we were sinners, E ainda, enquanto ainda éramos pecadores, in God Father's righteousness, na justiça de Deus, and we were all condemned to die, nós já estávamos condenados à morte, but through his love mas através do seu amor, that showed in his Son Jesus, que foi mostrado no seu Filho Jesus Cristo, we brought near nós chegamos perto, fomos trazidos perto. as sons and daughters E today. fomos considerados como filhos, fomos feitos filhos e filhas de Deus. How that happened? E como é que isso aconteceu? Because God the Son chose to die for us. Aconteceu porque o Filho de Deus escolheu, decidiu morrer por nós. What it cost him? E o que lhe custou? Qual foi o preço que ele pagou? That says, when he was equal to God, Aqui diz que quando ele era igual a Deus, né? verse 7, Versículo 7. he made himself nothing. Ele a si mesmo se esvaziou. If I can represent God like this way, Se nós podemos representar Deus dessa forma, Christ Jesus became nothing. Jesus, ele se tornou em nada, se fez em nada. He became small. Ele se tornou pequeno And he became smaller. e se tornou menor He became smaller. e menor Smaller e ainda and menor, smaller, and touched us. tão menor que tocou a terra. And that's how he became like a very nature of a servant, E foi assim que ele se tornou, é que ele recebeu a natureza de um servo, like human. como um homem, se tornou um homem. A God who is so majestic, Um Deus tão majestoso he chose to be nothing. que escolheu se tornar ou se fazer um nada. And he took a body of a human. E ele tomou sobre si um corpo humano. He appeared as a man. E que ele apareceu, se apresentou como um homem. And not only he became like a man, E não apenas ele se tornou como homem, he showed the highest example of obedience. ele mostrou o exemplo mais alto de obediência. Even death on a cross. Mesmo quando ele morreu na cruz. You know what is the death on a cross E vocês means? sabem qual é o significado da cruz, de morrer na cruz? In the time of Romans, Na época dos romanos, the empire of Romans, na época do Império Romano, the death on a cross is given. Death on a cross is given to the highest crime penalty. a morte na cruz era dada como punição máxima de algum crime. In our world now, Seria como hoje em dia. the death penalty still exists in many countries. Nós sabemos que a pena de morte existe em vários países ainda.
And I'm not going to explain how that is, Não vai dar tempo de eu explicar como isso funciona. but the death penalty that is given in the time of Romans, Mas a pena de morte que era dado, né, na época dos romanos, they don't kill a person as a penalty in a second. eles não matavam as pessoas com a pena de morte num segundo. Eles não morriam rápido de uma hora para outra. But they make that man ashamed. Eles aplicavam, faziam com que a pessoa passasse por um grau de vergonha. Ashamed before the people. Eles faziam com que a pessoa passasse uma vergonha e humilhação perante todos. When a person is scourged before the death, E as pessoas eram escarnecidas perante os outros. and they were asked to carry the cross E a pessoa tinha que pegar a cruz, through the street, city street, passando pelas ruas perante todos. and all the people who see a person carrying a E cross, todas as pessoas que viam alguém carregar uma cruz, they scream at that person. eles começavam a gritar para They aquela mock pessoa. that person. Eles começavam a rir. And they sometimes throw stones at E muitas them, das vezes eles até apedrejavam essa pessoa que carregasse a knowing cruz. that this person is the least in the society. Porque eles sabiam que aquela pessoa era a pessoa mais inferior na sociedade. And we see in the Gospels that how they mock Jesus. E nós vemos como que eles gozaram de Jesus, como eles humilharam Jesus nos evangelhos. And after they put on the cross, E quando eles recebiam a cruz, a normal person will take 3 days to die. uma pessoa média, num tempo médio, demoraria 3 dias para morrer. They will lose their blood drop by O drop. que acontecia é que a pessoa ia perdendo sangue assim de gota a gota, ia saindo bem aos poucos. They know that in the time they're gonna die. Eles sabiam que iria chegar o tempo deles morrerem. And that how painful E era assim que era dolorosa is the death on the cross. a morte na cruz. And Christ chose this death, E Jesus escolheu justamente essa morte remembering us. para lembrar de nós. When we read Hebrews, Quando nós lemos a carta aos Hebreus, it says that he happily went to the cross. ele diz que ele foi alegremente para a cruz, Because knowing that we all becoming brothers of him. para que nós pudéssemos ser feitos irmãos e irmãs nele. That was the lowest point Christ went Isso foi o ponto mais baixo que Jesus chegou aqui na terra, to save us. que ele chegou aqui para nos salvar. And from there, E a partir daí, verse 9, no versículo 9, therefore God exalted him to the highest place pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, and gave him the name that is above every name. e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verse 10, Versículo 10, that at the name of Jesus, para que ao nome de Jesus every knee should bow se dobre todo o joelho, in heaven nos and on céus, earth na terra and under the e earth. debaixo da terra. And every tongue acknowledge that E Jesus toda Christ língua is confesse Lord, que Jesus Cristo é o Senhor, to the glory of God the Father. para a glória de Deus Pai. Amen, church. Amém. Because we have the same mindset. Porque nós temos uma mente só, só pensamento. Because we are connected to the head of Jesus. Porque nós estamos conectados e juntos à cabeça de Jesus. Because we have the mindset of Christ. Porque nós temos a mente de Cristo. Because we have the love of Christ. E porque nós temos o amor de Cristo. When we walk in the same Holy Spirit, E porque andamos no mesmo Espírito. we can claim to this name. Nós podemos clamar a esse nome. We can claim to the name of Jesus. Nós podemos clamar pelo nome de Jesus. When you claim the name of Jesus, Nós podemos clamar pelo nome de as the Jesus. same things that's written here, Assim como está escrito aqui nessa passagem. the knees in heaven Todo joelho and the knees in the se earth dobrará nos céus, and na knees terra under the e earth debaixo da terra. will all tell that Christ is Lord, Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, to the glory of God the para a Father. glória de Deus Pai. We exist. Nós existimos, The Church of Carlo exists a igreja de Carlo existe to the purpose
com um propósito. is to bring glory E to o the God the propósito Father é glorificar ao Deus Pai, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Let us united in Christ. E estando unidos em Cristo. Let us strive to have the love of Christ. Vamos continuar unidos em Cristo e permanecermos no amor dele. Let us call upon the name of Vamos Jesus. clamar pelo nome de Jesus. Let's ask the God the Father to give us the Holy Spirit. Vamos pedir para que Deus possa nos dar o seu Espírito Santo, that we may walk like Christ. para que nós possamos caminhar como Jesus. Amen. Amém? Amen. Praise the Lord. Glória a Deus. That is my message E today. essa é a minha mensagem nessa noite. And I believe that God talked to you E eu today. acredito que Deus falou com vocês. Let us walk in this life. Vamos andar nesta palavra. Amen. Praise Amém. the Lord. Amém. I thank Sister for translating for me. And thanks for the opportunity, Pastor.